A conclusão lógica do nascimento virginal de Cristo é que ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para que nós entendêssemos uma das doutrinas mais misteriosas, porém mais gloriosas da Bíblia Sagrada. Ele é plenamente divino. E Cristo também foi, na encarnação, plenamente homem, para a glória do nome de relacionamento íntimo e sexual para o nascimento de Jesus. Essa é a doutrina do nascimento virginal de Cristo, uma doutrina defendida pela Igreja Ortodoxa. Mas eu quero propor aqui um diálogo com os irmãos à luz de dois autores, um Millard Erickson, outro Louis Berkhof, dois grandes teólogos do mundo acadêmico, teológico, que têm perspectivas um pouco diferentes sobre esse diálogo. Bom, o Berkhof coloca a questão da não necessidade do relacionamento íntimo entre Maria e José para o nascimento de Cristo de forma virginal, ou seja, que Jesus deveria nascer de forma miraculosa, por obra e graça do Espírito Santo, sem o coito entre Maria e José, para que não houvesse atividade humana nesse nascimento. Dessa forma, se Maria e José tivessem tido intimidade, na perspectiva de Louis Berkhof, isso significaria dizer que a encarnação de Cristo tem relação com a atividade ou obra humana. E como a encarnação de Cristo é uma ação totalmente divina, não deveria haver, como não houve, nenhuma participação da atividade humana para o nascimento de Jesus. Enquanto Louis Berkhof coloca as coisas nesse termo, Millard Erickson, no seu Teologia Sistemática, Introdução à Teologia Sistemática, ele coloca uma seguinte questão: se colocarmos que haveria de haver o nascimento virginal, ou seja, não deveria ter o relacionamento íntimo entre Maria e José, porque isso incorreria em algum tipo de pecado nesse nascimento de Jesus, Millard Erickson rebate essa ideia dizendo o seguinte: se dissermos que a atividade sexual íntima entre Maria e José implicaria em um nascimento do menino Jesus com pecado, então estamos dizendo com isso que a atividade sexual ela é pecaminosa e ela produz o pecado. Dessa forma, Millard Erickson amplia a discussão e diz o seguinte: que Maria, ela, diferente do que prega a Igreja Católica, ela não é imaculada, ela também é uma pecadora. À luz de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram, todas as pessoas são pecadoras, e a única pessoa que não tinha pecado e por isso morreu na cruz para salvar toda a humanidade era o Cristo. Dessa forma, Maria sendo pecadora, se houvesse relação íntima entre Maria e José, naturalmente que essa natureza pecaminosa de Maria passaria para Cristo. Só que o Erickson vai muito além e diz o seguinte: bom, mas se foi como foi, José não teve relação com Maria e foi uma obra divina do Espírito Santo no ventre de Maria, isso também não quer dizer que haja vista ter toda a questão da estrutura do útero de Maria, toda a placenta de Maria, mesmo não tendo participação de José nessa atividade sexual, mas o próprio cenário do útero de Maria, o ovário que foi talvez ali fecundado por obra e graça do Espírito Santo, são assuntos finos que nós não temos tecnicidade para ir nos detalhes de como isso realmente aconteceu, no dizer de um teólogo desconhecido, milagre não se explica. Mas nós entendemos que o Espírito Santo teve que agir de tal forma que a natureza pecaminosa de Maria não houvesse contaminado o feto do menino Jesus, para que ele nascesse como de fato nasceu, puro, santo, sem pecado, sem mácula, sem ruga, o santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo atuou de forma tão santificadora e purificadora no ventre de Maria que preservou o menino Jesus de herdar a natureza pecaminosa de Maria. Se houvesse relacionamento íntimo entre Maria e José, o Espírito Santo precisaria preservar o feto para que Jesus não herdasse a natureza pecaminosa de Maria e José, como foi sem a ação de José. Da mesma
forma, o Espírito Santo teve que agir para que o menino Jesus não herdasse a natureza pecaminosa de Maria. Logo, Billy Jerry chega a uma seguinte conclusão: não é a forma do nascimento que determina a santidade de Jesus ou não. O que determina que Cristo é imaculado, nasceu sem pecado, é o fato de que o Espírito Santo preservou aquele feto no ventre de Maria, quando ainda é uma substância informe. E aqui estamos falando da sua matéria e não do seu espírito, porque Deus sempre existiu, ele é o Logos de Deus pré-existente, mas como matéria ele se encarnou no ventre de Maria, e nesse momento houve uma preservação do Espírito Santo no ventre para que não herdasse essa natureza. Logo, podemos entender que o que santificou o feto não foi o tipo do nascimento, o que santificou o feto foi justamente a obra do Espírito Santo. Fica a pergunta: então por que Jesus nasceu de forma virginal e não de um relacionamento entre Maria e José, um relacionamento carnal? Porque se Maria e José tivessem tido relação íntima, finaliza o Erickson dizendo que todas as pessoas não acreditariam na divindade de Cristo, diriam que ele é plenamente homem e só isso, e que não há divindade nele. Ora, se nascendo gerado pelo Espírito Santo, ainda existiu os gnósticos e outras seitas questionando essa relação entre a humanidade e a divindade de Cristo, como não seria se ele tivesse nascido pela conjuntura carnal entre Maria e José? A conclusão lógica do nascimento virginal de Cristo é que ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para que nós entendêssemos uma das doutrinas mais misteriosas, porém mais gloriosas da Bíblia Sagrada. Ele é plenamente divino, e Cristo também foi, na encarnação, plenamente homem, para a glória do nome do Senhor Jesus.